Olá pessoal, nós seguimos com os estudos de Direito Penal, Direito Processual Penal, e nós vamos conversar sobre o habeas corpus. Então, o habeas corpus, ele é um remédio constitucional voltado à tutela da liberdade, mas eu queria conversar um pouquinho sobre a evolução do habeas corpus, né? Ele vem, obviamente, de uma matriz do direito romano, tanto é o nome, habeas corpus, uma tradução livre, seria tome-se o corpo, ou seja, ele já nasce no direito romano como um instrumento voltado essencialmente para a tutela, para a proteção da liberdade motora, já se buscava aqui a proteção da liberdade motora, então já existia isso dentro desse contexto. E a primeira positivação relevante que nós vamos ter no Ocidente, ela é a positivação feita no direito inglês, né, no século XIII, né, do chamado Habeas Corpus Act. Então a gente tem ali o Habeas Corpus Act, lá no direito inglês, do século XII, mais ou menos contemporâneo aí da Carta Magna, 1215. Então foi o primeiro diploma, efetivamente, que positiva isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a origem, a história do habeas corpus no Brasil, porque ela é muito rica, é uma história, de fato, extremamente rica. Nós temos o habeas corpus surgindo do Brasil, ainda no Brasil colônia, existe um decreto ainda do rei Dom João VI, que já estipulava a utilização do habeas corpus. Esse decreto é de 1821. Vem a independência, em 1822, e na gestão da Constituição de 1824, da Constituição Imperial, a primeira e única Constituição Imperial brasileira e a primeira Constituição genuinamente brasileira, o habeas corpus ficou de fora, então ele não foi levado em conta. Então ele só entra numa norma genuinamente brasileira, já que a anterior ainda era do Brasil colônia, no Código de Processo da década de 1830. Então o primeiro Código de Processo brasileiro, o Código de Processo Imperial da década de 1830, trazia na sua redação o uso do habeas corpus, instrumento esse já naquela época voltado para o enfrentamento das questões ligadas a ofensas indevidas na liberdade motora. E é assim que o habeas corpus vai funcionar durante todo o período imperial. Então, ele não está na Constituição de 1824, ele vem numa norma infraconstitucional em 1830, né, nós vamos ter aí em 1830 o código, da década de 1830, o Código de Processo, então a gente vai ter uma matriz essencialmente infraconstitucional, ou em outras palavras, uma matriz legal. E é assim que o habeas corpus funciona durante todo o Brasil Império, durante todo o período imperial. É previsto numa norma não constitucional e cuja utilização, seguindo a tradição romana e inglesa, se destina apenas ao enfrentamento de medidas ilegais que tenham atingido a liberdade. Liberdade motora, liberdade física, essa liberdade de ir e vir. Vem a Proclamação da República em 1889 e, com a Proclamação da República, foi necessário, obviamente, a edificação, a construção de uma nova Constituição. Nós estávamos abandonando um modelo imperial e estávamos instituindo no Brasil uma república, com formas diferentes de ingresso naqueles cargos, deixávamos de ter um imperador com a transmissão hereditária, passávamos a ter um presidente eleito, né, a cumprir mandatos limitados, né, sem qualquer tipo de hereditariedade. Então, claro, naquele momento se fazia necessário uma nova Constituição. Essa Constituição ela é gestada logo depois da Proclamação da República e temos a primeira Constituição Republicana Brasileira de 1891. E o habeas corpus nessa Constituição ganhou uma característica muito interessante, porque ele vai ser alçado ao patamar constitucional, portanto a Constituição Republicana traz o habeas corpus para o seu texto, é a primeira Constituição brasileira
que traz o habeas corpus, lá no artigo 72, parágrafo 22, mas esse artigo ele tinha mais ou menos, ele guarda mais ou menos um paralelismo, um paralelo, uma similitude com o atual artigo 5º, né, aquele artigo que traz uma lista ali de medidas que trazem garantias e direitos essenciais. Então, ele traz, a Constituição de 1891, traz em seu texto o habeas corpus, mas quando ele definiu o habeas corpus, o texto constitucional diz que o habeas corpus será utilizado para o enfrentamento de toda e qualquer agressão a um direito líquido e certo. Então, veja, durante o período imperial, o habeas corpus não estava na Constituição, mas o regramento infraconstitucional previsto no Código Imperial de Processo dizia que o habeas corpus seria utilizado apenas para o enfrentamento de prisões ilegais, ou seja, de limitações ilegais à liberdade. Em 1891, o habeas corpus é elevado à categoria constitucional, portanto ele passa a fazer parte da categoria constitucional, mas na sua redação ele traz uma hipótese de cabimento mais ampla, com um alcance mais amplo. Ele vai dizer, olha, cabe habeas corpus para o enfrentamento de qualquer agressão à liberdade motora, de qualquer agressão a um direito líquido e certo, não vinculando apenas a liberdade motora. E aí surgiu uma dúvida, porque veja só, o habeas corpus tradicionalmente esteve vinculado, esteve pensado, esteve gestado para o enfrentamento de questões ligadas a agressões ilegais, indevidas, à liberdade de ir e vir. De repente, a Constituição de 1891 amplia e diz que é para qualquer direito líquido e certo. Surge a dúvida, vamos utilizá-lo para qualquer direito líquido e certo ou vamos utilizá-lo apenas para o enfrentamento de questões, como tradicionalmente foi, envolvendo a liberdade de locomoção. Essa questão vai ao Supremo Tribunal Federal, ainda no final do século XIX, e o Supremo decide que o texto constitucional tem que ser interpretado tal qual ele foi escrito. Portanto, se a Constituição define que eu posso utilizar o HC para qualquer tipo de enfrentamento de agressão a direito líquido e certo, que eu o faça através de um uso amplo. Em outras palavras, o que o Supremo Tribunal Federal diz é, se a Constituição não restringiu, não cabe ao aplicador da Constituição restringir esse determinado texto. Não cabe ao aplicador da Constituição fazer a restrição a esse determinado texto. Então, ele chancela essa interpretação mais ampla do texto constitucional de 1891, dizendo que é possível, sim, a utilização do HC a partir daquele momento em relação a qualquer ofensa, qualquer agressão ao direito líquido e certo, não apenas aqueles voltados à locomoção. Essa interpretação feita pelo Supremo passa a ser conhecida como a doutrina brasileira do habeas corpus. O que é a doutrina brasileira do habeas corpus? É essa interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal, indicando que nós temos aí a possibilidade de utilizar o habeas corpus para o enfrentamento de qualquer agressão a direito líquido e certo, não apenas aqueles voltados à proteção da liberdade motora. E essa interpretação vai perdurar até 1926, porque em 1926 nós vamos ter uma emenda à Constituição de 1891 e passamos a inserir no texto constitucional de que o habeas corpus será utilizado apenas na defesa do direito motor, do direito locomotor, do direito de ir e vir. Então veja, de 1891 até 1926, nós usamos o habeas corpus para qualquer direito líquido e certo. Isso, repito, ficou conhecido como doutrina brasileira do habeas corpus. Em 1926, a gente passa a ter o HC utilizado apenas e tão somente para a liberdade motora. Essa data, 1926, é importante, oriunda dessa emenda constitucional que reformou o texto da Constituição Republicana
é importante porque é a primeira vez que nós vamos ver no Brasil a Constituição trazendo o HC e com uso exclusivo para o direito motor. Porque, veja, a Constituição de 1824 não trazia o habeas corpus, a de 1891 trazia, mas no seu texto original trazia uma redação muito ampla. Então, a primeira vez que o habeas corpus passa a ter a feição que nós nos acostumamos a dar hoje, uma ação constitucional que vai visar apenas a liberdade motora, é em 1926. Somente aí que a gente vai ter efetivamente o uso do habeas corpus, né? Então, o habeas corpus vai ganhar essa estrutura, ganha esse formato com a Constituição de 1826. Temos aí nas constituições anteriores, o habeas corpus sempre virá, tá? Então ele vai vir na Constituição de 34, na de 37, na Constituição de 46, na de 67 com a emenda constitucional número 1 de 69 e na de 88. Agora o que acontece? O habeas corpus ele é um instrumento poderoso de defesa das liberdades, sobretudo da liberdade motora. Então, se você analisar a história do Brasil, sempre que a história do Brasil, do ponto de vista política, esteve mais restrita, o uso do habeas corpus também foi restritivo, ou foi restringido, foi limitado, né? Então, por exemplo, a Constituição de 37, no auge do Estado Novo, ditadura do Vargas, né, ela trazia a ideia de que eu não poderia usar o habeas corpus para crimes políticos, e muita coisa era capturada naquela época como crime político. A Constituição de 67, durante o governo militar, durante a ditadura militar, dizia que eu não poderia usar o habeas corpus para crimes militares, e muitos crimes políticos eram tipificados à época como crimes militares, né? Então, veja, o texto constitucional não aboliu efetivamente a figura do habeas corpus até 88. Porém, ele passa a ter uma estrutura diferente, uma estrutura realmente diferente para visualizar a existência de exceções. Há, portanto, exceções que vão estruturar dentro dessa ideia o uso do HC. Então, o HC passa a ter uma matriz constitucional desde 1926, não abandona essa matriz constitucional, mas esse uso vai ser um uso que em determinados momentos vai ser limitado. Quando chegamos na Constituição de 88, tudo isso vai ser definido e vai ser levado ao expoente máximo. Então a Constituição de 88 define que nós vamos usar o habeas corpus sempre que alguém estiver sofrendo ou potencialmente sofrendo uma restrição ilegal em face de ação dirigida à sua liberdade motora, com violência ou ameaça. Então a gente vai ter essa construção, ou seja, se eu tiver limitado ilegalmente na minha liberdade motora, mesmo que em potência, nós vamos ter a possibilidade de utilizar o HC. Agora, a Constituição diz que eu não, estou falando especificamente da Constituição de 88, a Constituição atual, que eu não posso usar o habeas corpus em crimes militares próprios e infrações disciplinares militares, ou seja, aquelas prisões tipicamente militares. O Supremo já estendeu um pouquinho e disse, olha, a Constituição proíbe o uso do HC em qualquer prisão decorrente de crime militar próprio ou de infração disciplinar militar. O Supremo vai dizer que eu não posso usar o HC nesses casos se a ilegalidade for uma ilegalidade subjetiva. Mas se for uma ilegalidade objetiva, por exemplo, imagina que aquela prisão tem por lei um intervalo aí de 10 a 30 dias, uma prisão administrativa, e decretam contra mim uma prisão de 40 dias. A ilegalidade aqui seria objetiva. Então, por quê? Porque é matemática, eu consigo perceber com facilidade. Então, o Supremo tem dito que, nesse caso, é possível sim a utilização da prisão de natureza, do habeas corpus, mesmo contra prisões militares. Então, o texto da Constituição diz que eu vou usar o HC para o enfrentamento de ações ilegais à minha liberdade motora, é isso que diz o texto da Constituição, e ele diz que não é possível usar em prisões decorrentes de crimes militares próprios e de infrações disciplinares militares. Show! Agora, o Supremo já estendeu essa utilização quando eu perceber que há uma ilegalidade ali objetiva e não apenas subjetiva. Então, resumindo toda essa história do habeas corpus no direito brasileiro, ele nasce
ainda colonial, lá por um decreto de Dom João. Na Constituição de 1821, perdão, Constituição de 1824, ele não vem. No Código da década de 1830, o Código traz a previsão do HC. A Constituição de 1891 eleva o HC ao patamar constitucional, mas ainda com aquela utilização bastante ampla, que o Supremo inclusive referenda. Apenas em 1926 ele volta ao trilho que nós estamos acostumados, que é um trilho constitucional de uso para o enfrentamento de prisões ilegais. E assim ele segue nas constituições posteriores, mas havendo em alguns momentos, como em 37 e 67, a restrição para o uso em crimes com alguma conotação política. Tá? Então, essa é a construção que a gente vai ter efetivamente no habeas corpus. Na próxima aula, a gente vai continuar falando do habeas corpus, mas aí falando do ponto de vista mais prático, ou seja, analisando os termos da Constituição de 88 e falando outras questões práticas.